Cada vez mais, os profissionais da saúde recomendam o uso de suplementação nutricional para nós mantermos a nossa saúde. Agora, será que esses suplementos, seja para homem ou para as mulheres, são os mesmos suplementos? Claro que não, porque nós temos diferença. Vamos falar sobre isso? A suplementação nutricional para mantermos a nossa saúde não pode ser a mesma para os homens e para as mulheres, porque nós temos características diferentes. As mulheres têm a menstruação, que os homens não têm. As mulheres têm a gestação e os homens não podem gestar. E as mulheres podem amamentar e os homens não. Essas diferenças fazem com que a necessidade dos nutrientes seja um pouco diferente entre os homens e as mulheres. Mas você deve estar se perguntando, mas será que nós temos que realmente fazer suplementação? Será que a nossa alimentação não dá conta do recado? Infelizmente, nos dias de hoje, é praticamente impossível, pela nossa alimentação, conseguirmos 100% de todos os nutrientes. Por duas razões. A primeira é que os alimentos que estão à disposição nas prateleiras do supermercado, mais de 70% a 80% são alimentos refinados, beneficiados. Neste processo, há uma perda quase total das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, das fibras. E também tem adição de muitos aditivos químicos que prejudicam a nossa saúde. E mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa, que faz uma alimentação equilibrada, balanceada, com alimentos naturais, não quer dizer que você esteja adquirindo 100% dos nutrientes. Porque nos últimos 30 anos, a densidade nutricional caiu de 30% a 40%. Por que acontece isso? Quando nós cultivamos o alimento sempre no mesmo local, então o solo vai perdendo os nutrientes, o solo vai ficando pobre em vitaminas, pobre em minerais. E mesmo quando nós formos repor usando os fertilizantes, a fórmula básica dos fertilizantes é NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. E os outros nutrientes, os outros dezenas de minerais, infelizmente, elas vão ficando cada vez mais pobres. Por isso, aquele couve que você comia 30 anos atrás, e hoje, 30% a 40% menos nutrientes. Pela alimentação, nós temos que adquirir todos esses nutrientes, que sejam os aminoácidos, as vitaminas e os minerais, e alguns ácidos graxos, todos essenciais. O que quer dizer nutrientes essenciais? São aqueles que o nosso organismo não consegue produzir, então nós temos que adquirir através da alimentação. E no caso específico das mulheres, alguns nutrientes a mais do que os homens. Por quê? Por exemplo, todos os meses tem a menstruação. Porque a maioria das mulheres é que tem anemia em comparação com os homens. Justamente por causa da menstruação. E quando menstrua, perde sangue e junto com o sangue, uma grande quantidade de ferro. E quando você tem uma perda de ferro, a sua ferritina cai, então alguns problemas como anemia, por exemplo, assim como unhas fracas, cabelo frágil, pele ressecada, isso é sintomas de falta de ferro. Então é importante que você faça uma análise de como está o seu nível de ferritina e analisar se está em níveis ideais. O ideal é que esteja pelo menos em 70, mas também não pode ter excesso. O máximo seria 150, porque se estiver acima disso, ela também pode ser um problema. Ela pode ser um indicador de que você está com alguma infecção. Portanto, é importante você fazer uma reposição ou dar um consumo elevado de alimentos ricos em ferro, ou mesmo fazendo a suplementação. Mesmo que você faça uma suplementação e os níveis de ferritina não suba, então talvez esteja na hora de você analisar também como está o seu nível de cobre. A falta de cobre pode levar também a uma deficiência de ferro no seu organismo, assim como também a falta de vitamina C. Lembrando que a falta de ferro no seu organismo pode levar também ao hipotireoidismo, e o hipotireoidismo leva a uma obesidade, a uma falta de disposição, unhas, cabelo, pele, tudo frágil, assim como também a falta de ferro também favorece TPM, ou seja, alteração no sistema hormonal. Portanto, esteja sempre atento ao nível de ferritina. Talvez você tenha que fazer suplementação. E
em época de gestação, é fundamental. Alguns suplementos, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 ela é importante em todas as fases da gestação, mas principalmente no último trimestre, que é onde vai estar formando o cérebro do bebê. E nesta hora você tem que ter uma reserva de ácido graxo que está presente no ômega 3, que se chama DHA. Porque ela vai precisar desse DHA para formar o teu cérebro, para formar a sua inteligência. E se a mamãe não estiver com DHA sobrando no seu organismo, o bebê não quer nem saber, ele quer retirar o máximo possível para ter o melhor cérebro possível. E se a mãe estiver em falta, então ela vai ficar com deficiência e isso pode levar a depressão pós-parto. Portanto, muito atento ao ômega 3. E nesta fase é muito importante o ômega 3 com uma concentração mais alta do ácido graxo DHA. Fundamental também durante a gestação e as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B9, o ácido fólico, e também a vitamina B12, que é a cobalamina. Mas lembrando que essas vitaminas, na hora que você for fazer uma suplementação para gestante, algumas pessoas têm um polimorfismo onde não conseguem metilar esse ácido fólico. E isso pode se tornar um problema para a sua saúde. A falta desse ácido fólico, assim como fosfolipídios, né, ela vai evitar que você tenha a má formação do tubo neural. E se esse tubo normal não ocorrer da forma correta, a criança pode nascer com uma deficiência física. Então, vitamina B9 e B12 principalmente, embora todas as vitaminas B sejam importantes. Na hora de suplementar, procure suplementar já a vitamina B9 e a B12 na forma ativa, ou seja, metilfolato e metilcobalamina. Os fosfolipídios você pode adquirir consumindo suplementos à base de lecitina, por exemplo. E outro suplemento muito importante nessa fase da gestação são suplementos de iodo. O iodo vai evitar que tenha uma criança com cretinismo. O que é cretinismo? É uma criança com QI muito baixo, ou seja, uma criança que não tem inteligência. Então, muito atento também ao consumo do mineral iodo, que é importante não só para a gestação, mas também para evitar cistos, nódulos, principalmente dos tecidos glandulares e para tireoide. Procure por um suplemento chamado Ionil que vai ser interessante para você. E durante a amamentação, quais são os suplementos importantes? O mesmo da gestação. Todos aqueles suplementos importantes durante a sua gestação, você tem que estar consumindo durante a amamentação. Porque através do seu leite materno, você também vai estar transferindo os nutrientes do seu corpo para o seu bebê. Então, tanto o ômega 3, assim como o iodo, as vitaminas do complexo B, a lecitina, será fundamental para que o teu filho, a tua filha, tenha uma inteligência e uma saúde muito elevada. E outro suplemento muito importante, principalmente para você que já passou dos 35, 40 anos, é o colágeno. Porque mais de 30% do nosso corpo, que são os músculos, você precisa do colágeno. Ela que sustenta toda a nossa estrutura. E quando nós passamos dos 35, 40 anos, o nosso corpo produz colágeno. Mas a capacidade de produzir o colágeno, ela vai diminuindo muito a partir dos 35, 40 anos. Então, a partir dos 60, por exemplo, você vai estar produzindo em torno de 30, 40% do que é necessário. Então, essa deficiência nós temos que repor consumindo colágeno. Mas lembrando que esse colágeno, o ideal é que ela esteja em forma de peptídeos de colágeno, ou seja, praticamente pronto para ser absorvido, porque se você consumir em forma de colágeno, ela vai ter que sofrer a digestão, a degradação e vai ser muito pouco aproveitado. Então procure consumir colágeno em forma de peptídeos, para você manter toda a sua estrutura intacta e com uma pele boa, com cabelo saudável e unhas saudáveis. Se você quiser uma sugestão de colágeno, procure pelo Sofia Collagen. Todos esses suplementos que eu comentei, ela faz parte da linha de produtos da NIL. Se você quiser se informar mais, entre no site da NIL. E ali você vai encontrar todos os nossos representantes por todo o Brasil. Pode tirar suas dúvidas e beneficie já dos nossos suplementos. Muita saúde para você!